Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo José Carlos, de volta com mais um vídeo. E esses vídeos são sempre para ajudar você com as suas dúvidas, com os seus medos, com as suas inseguranças, com o toque religioso. Você que tem tendo problema de saúde, você que tem vivido aflito, aflita, desesperado, desesperado e não sabe o que fazer. Então esses vídeos são para ajudar com esses problemas. E eu quero falar para as pessoas que estão inscritas nesse canal aí que é, 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 eu me ausentei devido a alguns problemas, não problemas, dificuldade de gravar vídeos, né? Sem ambiente, sem um local adequado, pessoas em casa constantemente. Às vezes que eu estou disponível a gravar um vídeo, tem gente em casa, então a melhor coisa é você gravar um vídeo em silêncio, sem ter ninguém por perto, que aí você se concentra mais, enfim. E nem todos têm a mesma é, 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 mas acredita da forma que eu acredito, tem a ideia, aceita a minha ideia, aceita o que eu falo. Então é chato você gravar um vídeo entre pessoas que não concordam muito e ficam ali e você fica meio sem jeito para conversar. Então por esse motivo não tenho gravado vídeos, mas assim que eu puder gravar, eu vou sempre estar gravando vídeos para poder lhe ajudar, né? E eu quero neste vídeo pedir que você sempre dê um like e se inscreva nesse canal se você vê que esse vídeo lhe ajudou, tem lhe ajudado. E eu quero, como sempre, dizer a você que eu não estou aqui para mostrar, parecer que eu sei, que eu sou entendido, que eu sou uma pessoa sábia, que eu sou uma pessoa que Deus enviou, um profeta, como tem gente que às vezes profeta, me chama de profeta. Eu não sou muito chegado a isso, porque eu quero que nesses vídeos você aprenda a ser independente. Eu quero que você aprenda a não depender de mim nem de ninguém, certo? Porque nós temos que aprender, nós aprendemos o seguinte, né? Sou dependente de Deus, eu dependo de Deus. Não, eu digo que não pode ser assim. Você depende de viver a verdade, você depende da verdade, ou seja, conforme você pratica a verdade, as coisas da verdade vão vindo para a sua vida, as coisas da verdade que são coisas boas. E conforme você acredita e vive na mentira, as coisas da mentira vão vindo para a sua vida, acontecendo na sua vida. Então, se você tem sofrido, se você está sofrendo, é porque, infelizmente, você está vivendo na mentira sem perceber. Inconscientemente, você aprendeu a viver na mentira. Porque se Cristo disse que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, leve, suave e leve. Ou seja, a verdade, ela é leve, ela é suave. Então, tudo o que você vivendo na verdade, você vê na verdade, as dificuldades que você passar são leves, são suaves. Você não tem dificuldade de viver na verdade. Ao contrário, você se alegra em ver a verdade. Mas você foi ensinado da seguinte forma: que você depende de Deus, que você depende de Jesus. E aí você fica esperando acontecer algo na sua vida que na realidade só vai acontecer quando você viver a verdade. E automaticamente vai acontecendo, né? Quanto mais você se dedica a viver a verdade, mais as coisas vão acontecendo na sua vida. Não sei se saiu aí, um espirro aí, desculpa aí. Então, conforme você vai vivendo a verdade, automaticamente a sua vida as coisas vão acontecendo na sua vida. Você vai vivendo uma vida, não vida como a gente deseja viver, porque a vida que a gente deseja viver somente quando a gente estiver fora desse mundo. Mas vamos viver uma vida onde a gente vai superar tudo com tranquilidade, tudo com paz e com alegria, porque a verdade nos conforta. As palavras que Cristo nos ensinou nos conforta. Mas não é Cristo. Eu quero que você entenda que não é Deus, não é Cristo. Você precisa aprender isso. Não é Deus, não é Cristo que você precisa ficar o tempo todo batendo nessa tecla. É a verdade. E você pode ter a certeza que quando Cristo falou assim,
que adianta dizer Senhor, Senhor, se não faz o que eu vos mando? Ou melhor, vamos tentar simplificar. De que adianta dizer Jesus, Jeová, saber o nome de Deus, qual é verdadeiro, se é Yahuwah, Yahuwah, é Joshua, Yeshua, e é não sei o que lá, e é Messias, enfim, o soberano, é o Altíssimo. De que adianta saber falar tudo, até saber o nome verdadeiro do Criador, se é que podemos dizer que existe um nome verdadeiro que ninguém sabe, certo? Se é que existe, que adianta se você vive na mentira, se você vive no engano, se você não vive na verdade? Mas primeiro você precisa viver a verdade, porque é mais fácil dizer assim: eu tenho Deus. E aí você vai dizer: eu tenho Deus. E as pessoas vão acreditar. Mas como elas vão saber se é verdade? Nas suas obras. Ou seja, elas têm que olhar para suas obras. Suas obras são más ou são ruins? Então veja bem, não é Deus, mas as obras que você tem que se concentrar. E quais são as obras? As obras da reta justiça, as obras da verdade. E eu não falo isso de roubar, nem matar. É claro, tem a ver, mas não estou falando de você não beber, não fumar, não usar drogas, certo? Estou falando de algo especial, algo que é da verdade. Então, de que adianta você falar Deus, Jesus, se você não tem vivido a verdade? E como sei que você vive a verdade? Através das suas obras. Não é isso? Através das suas obras. Mas ainda tem a questão: você tem feito essas obras para ser salvo? É isso? Está errado. Ainda está erradíssimo. Porque se você faz as obras para ser salvo, para quando você morrer, você ir habitar, viver, ou ir para um lugar onde o Criador vai colocar você com Ele, enfim, você vai ver, ou você vai estar com Ele. Então você está fazendo uma troca. Você está fazendo com medo de ir para o inferno, você está praticando as coisas certas com medo de ir para o inferno, de perder a salvação, com medo de não ter Jesus. Então, se for assim, não é válido. Por isso que Cristo falou também. Por isso que a palavra de Deus fala assim, que as nossas obras são como trapos. Mas como as nossas obras são como trapos? Se eu preciso mostrar obras para que realmente eu possa mostrar que vivo a verdade. E eu vivendo a verdade, eu tenho Deus. Mas se eu digo que vivo Deus, mas não vivo a verdade, como vou saber? Como vão saber se eu tenho Deus realmente, se eu não vivo a verdade? É claro, vivendo a verdade mostra que eu tenho Deus na minha vida. Mas se eu digo eu tenho Deus, então onde é que está a prova? Nas minhas obras. Mas as obras, elas devem ser feitas. Elas têm que ser feitas porque você sente prazer em fazer. Você se alegra em fazer, você gosta de fazer. E você vai naturalmente, você faz naturalmente, assim como você bebe água, se alimenta, levanta, senta. É uma coisa natural, tem que ser natural. As obras para o nosso Criador são válidas quando fazemos naturalmente, sem interesse, sem esperar uma recompensa. Se esperamos a recompensa, então estamos fazendo uma troca com o Criador. E isso não é válido. Então, é mais viável você se entregar às obras totalmente, assim, a verdade de corpo, alma e espírito, que é praticando as obras, do que você se dedicar, se entregar a Deus, a Jesus, de corpo, alma e espírito, porque aí você fica preso esperando acontecer algo, você fica preso numa emoção, numa sensação, onde você diz: hoje eu estou bem porque eu me acordei, eu estou com Deus porque eu estou sentindo uma paz. Hoje eu estou mal com Deus porque eu estou sentindo uma tristeza. Hoje eu estou bem porque eu estou abençoado. Hoje eu não estou com Deus, não está comigo porque eu não fui abençoado, não fui abençoada. Então,
Eu quero que você entenda que você precisa largar esse conceito de você ficar o tempo todo Jesus, Deus, Jesus, de lado. Esqueça. Faça as suas orações como tem que fazer, mas esqueça essa ideia de ficar o tempo todo Jesus, meu Deus, Jesus. Mas se preocupe em se focar na verdade, em viver a verdade. Porque a verdade, eu acredito, tenho uma ideia assim, que é como um caminho, o qual você entra e lá no final vai estar a porta, que é o Criador. É assim que eu vejo. Mas como você vai chegar até aquela porta se você não entrar nesse caminho? Se você não seguir o caminho onde está a porta lá no final? Você quer, por acaso, vai conseguir pular esse caminho, já entrar na porta? Não tem como, não existe como. E você sabe muito bem disso, que para você chegar na sua casa, você precisa percorrer muitos caminhos, muito caminho. Não muitos caminhos, mas você tem que percorrer uma rota muito longa, muito extensa, até chegar na sua casa. Então, vamos não imaginar, mas dizer que a sua casa, vamos dizer que é Deus, e você precisa trilhar esse caminho primeiro para chegar até a Deus. Então, não fique focado em Deus, não fique focado em Cristo, não fique focado no Criador. Foque em viver, em andar nesse caminho. E o que é andar no caminho? Vamos dar pequenos exemplos, assim, para que você, às vezes, você não fica meio em dúvida, certo? É justamente amar o seu próximo. O que você deseja de bom para o seu próximo, você vai fazer do que o seu próximo. O que você deseja de bom para a sua vida, você deseja de bom para o seu próximo. Se você quer, um exemplo, você quer que o seu próximo lhe dê um bom dia a ele. Você quer que o seu próximo lhe abrace, dê um abraço nele. Deseje também abraçá-lo. Se você quer que o seu próximo não haja com má intenção com você, também não pense em agir com má intenção com ninguém. Se você quer que alguém lhe ajude em algo, procure sempre ajudar alguém. Se você quer que alguém, você quer uma pessoa bem financeiramente, uma pessoa bem financeiramente, você tem uma empresa, você tem um cargo grande, um cargo que ganha bastante, procure ajudar os seus amigos de trabalho que ganham pouco, ganham salário mínimo. Procure dar um jeito de dar mais a eles, pagar mais a eles. Procure, porque se você estivesse no lugar deles, você querer que seu salário fosse aumentado. Então por que você, que estando superior, você não dá um aumento aos seus funcionários? Por que você não procura não seguir a regra desse mundo? A regra desse mundo é que a pessoa tem que ganhar aquele salário mínimo, porque é o mínimo que ela trabalha, é o mínimo que ela merece, porque ela ganha pouco, porque ela trabalha num cargo inferior. Mas isso é o mundo que ensinou essas coisas. Nós que vivemos a verdade sabemos que tudo tem que ser por igual. Então, já que pelo menos eu não posso fazer por igual, porque isso é muito dolorido para o ego nosso ego, vamos pelo menos procurar ajudar o máximo que pudermos. Então, é você procurar sempre fazer o que é certo, o que é correto, o que é justo, o que é honesto, o que é de boa fama. Sempre. E isso sem esperar nada em troca. Procure viver a verdade. Procure praticar a verdade. E aí sim, você vai estar lá no final, você vai encontrar o Criador. Vamos dizer assim, quando a gente morrer, chegar no dia da gente partir desse mundo, aí vamos ver o Criador, vamos entrar nessa porta. Mas até aqui, esqueça você de, eu vou ver Deus, eu vou ver Jesus, ele vai falar comigo, ele vai ouvir, eu vou ouvir a voz dele. Esqueça que isso não existe. Isso não existe mais, porque se Deus falar comigo, repare só, se Deus falar comigo, eu ouço a voz de Deus falando comigo, então para que ele enviou Cristo? Então para que a Bíblia? Para quê?
Ou uma coisa ou outra. Ou Deus fala diretamente comigo, ou a Bíblia fala diretamente comigo. Ah, mas eu sinto uma paz tão boa quando eu ouço a voz de Deus na minha mente, uma coisa tão boa, eu sinto uma alegria. Eu também já senti isso. Já senti uma emoção, sensação tão boa. E eu achava que era a voz de Deus, mas era a voz desse mundo. A voz do engano, da mentira. Mas por eu acreditar que era Deus falando comigo, eu sentia coisa boa. Eu sentia uma paz, uma alegria, uma coisa boa. Então, eu quero que você se entregue, se dedique em viver a verdade. E não se dedique, se entregue em viver para Deus, para Jesus. Não, esqueça isso. Porque Cristo disse, que adianta dizer Senhor, Senhor, se não faz o que vos mando. Também ele diz assim, se a vossa justiça não exceder, não ultrapassar a dos escribas e dos fariseus, ou seja, a justiça desse mundo, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Então, você precisa entender que se a sua justiça, a qual você acredita ser a verdadeira, ser a única, ela não for melhor em julgar, em julgar alguém mais do que a dos escribas e fariseus, se a sua justiça não for melhor em dar e fazer o que é certo, o que é correto, o que é justo com as pessoas, e não for melhor do que esse mundo, esqueça, você pode ser uma pessoa que não matou, que não roubou, que não mentiu, que fez sempre as coisinhas certas, que sempre fez tudo certinho, mas você não vai ver o reino do Criador. Por quê? Porque lembra que ele falou sobre a parábola dos 10 talentos, dos talentos, né? A parábola dos talentos, o qual um escondeu e os outros foram lá e foram botar em prática, foi para o mundo pegar os talentos e fazer eles movimentar os talentos, sabe? Então, se você fica aqui, sabe, eu vou ficar quietinho aqui, eu vou servir a Jesus aqui no meu cantinho, mas aí você olha a sua volta e você vê pessoas sendo injustiçadas, pessoas sendo perseguidas, pessoas sendo maltratadas, e você tem a condição de com a justiça, com a verdade, a reta justiça, você fazer com que aquela injustiça do mundo seja subjugada pela sua justiça, pela justiça da verdade, pela reta justiça, vamos dizer assim, não pela sua, mas pela reta justiça, e você não se dedica a fazer isso, é o mesmo que você está escondendo o talento, como aquele cara escondeu o talento. Então você precisa lembrar que isso está escrito nas escrituras, nas palavras de Cristo, que se você não fizer com que a justiça da verdade ela apareça perante esse mundo, você não é apto, não entrará no reino do Criador, porque você simplesmente dedicou-se a si. Você viu tudo acontecendo de ruim e você tinha como ir, sabe? Você vê uma pessoa sendo injustiçada, você vai lá, não foi bem assim que aconteceu, não. Mesmo que você se prejudique, mesmo que você seja desprezado, maltratado, mesmo que você seja tido como uma pessoa que está indo contra o seu amigo, você viu que o seu amigo levantou uma má conversa contra alguém estranho, e você simplesmente não rebate porque você não quer perder a amizade. Então você não está excedendo a justiça, a reta justiça. Você não está exercendo a reta justiça, não está excedendo a justiça desse mundo, enfim, a injustiça desse mundo com a reta justiça. Então eu quero que você entenda isso. Você precisa viver a verdade e não viver Deus. Você precisa viver a verdade e não viver Cristo. Você precisa viver a verdade e não viver apenas palavras. Porque palavras, eu digo, eu tenho Deus,
Eu tenho Cristo, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus, eu sou de Deus. Mas isso é fácil de falar. Qualquer pessoa fala, e você pode acreditar ou não acreditar, mas o que garante são as obras. Então é mais viável você se dedicar às obras do que se dedicar a ficar o tempo todo falando Deus, Jesus, Deus, Jesus. Então, porque dessa forma você não vai ser enganado, tá bom? Então, você vê na verdade, você sabe que está vendo na verdade, não tem como alguém lhe enganar, não tem como alguém fazer você se sentir aflito, angustiada, se sentindo mal, enfim. Então, eu quero que você entenda que dias piores vão vir, dias terríveis vão vir, onde agora está tendo muito essa questão de que o nome de Deus não é Deus, que o nome de Jesus não é Jesus, que o nome de Jeová não é Jeová, que o nome do Messias não é Messias, que isso vai vir muito mais que isso, vai vir coisas terríveis, vai vir coisas, olha, vai vir, eu acredito que vai vir coisas que você vai ver muitas pessoas que têm a Bíblia, muitos pastores e mais pastores que vão até rasgar a Bíblia, vão jogar fora, porque vão ficar com dúvidas, com medo, com receio. Por quê? Porque se dedicaram dedicaram a Deus, dedicaram a Cristo, a Jesus, e não à verdade. Porque é como se fizeram com que as pessoas se dedicassem à figura Deus. Você entende o que eu quero dizer? A figura Jesus, e esquecessem da verdade. Mas se elas se dedicarem à verdade, aí lá no final elas vão encontrar o Criador. Você entendendo? Isso é mais importante do que você aqui no início dedicar a Deus, a figura Jesus, e no final você não encontrar. Aí você não vai estar no caminho, que é a verdade, e nem no final vai ter a porta, que é Cristo, que é aquele que é a verdade. Tá bom? Então eu espero que esse vídeo possa lhe ajudar. Espero que esse vídeo possa tirar de você algumas dúvidas, alguns medos, incerteza, insegurança, porque tenha certeza, coisas piores vão vir. Então não fique com medo, não fique preocupado, porque se você se dedica à verdade e não se dedica a Deus, quem é Jesus, se ele existe, não existe, essa coisa toda que você fica preocupado o tempo todo, você simplesmente pode dizer assim, alguém fala assim, mas Deus não existe, eu posso provar. E aí vem a questão das pessoas quererem ver para crer. Elas vão querer ver e não vão ver, então não vão crer. Mas como você já é uma pessoa, vamos dizer assim, mais adiantada, aí você vai dizer, mas eu não preciso ver Deus ou saber que ele existe ou não existe para eu praticar as coisas certas e corretas, porque a verdade me ensina a praticar as coisas certas e corretas. Você está entendendo? Enquanto as pessoas esperam ver Deus, ver Cristo para poder praticar as coisas certas e corretas, você só precisa praticar a verdade para saber que está no caminho certo, no caminho correto, e que você vai ver o Criador lá quando mais adiante, ninguém sabe se nesse mundo ou no outro mundo, vamos ver o retorno de Cristo, ou quando estivermos lá, ou quando chegarmos lá, mas com certeza o veremos, mas não aqui, ou talvez aqui veremos, mas não veremos, mas veremos lá. Então não se dedique, não se entregue a essas ideias, certo? Mas se entregue à verdade, porque uma coisa é certa, você pode até ficar com dúvida, mas será que esse cara falou aí, eu me compliquei, eu não estou confiando no que ele está falando, mas uma coisa você pode ter certeza, se você se dedicar à verdade, você está no caminho certo. Mas se você se dedica à figura Deus, à figura Jesus, esse nome que você aprendeu, Jesus Deus, como saber se você está certo? Porque vão vir provas de que o nome de Deus não é Deus, de que o nome de Jesus não é Jesus, de que o nome de Cristo não é Cristo. E aí? E aí? Onde vai estar o seu apoio? Na rocha, que é a verdade. Você está entendendo? Não é a figura, mas a rocha que é a verdade. A qual Cristo que disse, as minhas palavras é a rocha. Então, não é Cristo, mas a rocha.
A verdade, a verdade. Você precisa se apegar nela. E como se apega à verdade? Praticando ela. A Bíblia você vai ver muitas coisas contraditórias, e tem sim coisas contraditórias. Mas uma coisa que eu digo, que fizeram o erro que fizeram, e isso já foi planejado, foi pegar o Antigo Testamento e acoplar com o Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento foi para o povo de Israel. Já o Novo foi para nós, os gentios. Então, fizeram isso já de propósito para que haja, então, muita divergência. Por quê? Porque assim faz com que você venha a ter pensamentos de dúvidas, medos, angústias, inseguranças e etc, etc, etc. Então, espero que você tenha entendido o que eu falei nesse vídeo, porque você precisa se dedicar à verdade. Se dedique à verdade, porque, repito, falei e repito, eu tenho assim uma comparação. A verdade é como um caminho. É como um caminho. Certo? E lá no final está a porta, que é o Criador. E é nela que você vai entrar no final da sua jornada. Mas se você já quer estar na porta ali, entrar na porta, sem antes percorrer o caminho, não tem como. Você não tem como chegar na sua casa sem percorrer primeiro o caminho que você percorre até chegar em casa. Então, raciocine nisso, pense nisso e põe em prática a verdade. Não o que eu digo, não o que eu falo, não o que eu penso, mas raciocinando você vai ver que faz sentido. E aí você vai se desprender desse medo, dessa dúvida, dessa insegurança, porque agora, uma vez você não tendo essa insegurança, esse medo, essa dúvida, você não vai ter mais pensamentos ruins. Você não vai ter mais lembranças ruins. E se não tem pensamentos ruins nem lembranças ruins, consequentemente, aquela sensação ruim, aquela angústia vai sumir, vai desaparecer. Então, se você não entendeu, não compreendeu, você pode perguntar aí, que eu vou responder. Se eu respondo, né? Enfim, procure. Se você não entendeu, me pergunte, que eu vou procurar tentar responder para você, tá bom? Então fique na paz do nosso Criador. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Eu espero que esse vídeo possa lhe ajudar. E caso queira conversar comigo também, tirar algumas dúvidas ou conversar alguma coisa, está aí meu WhatsApp para a gente conversar, tá bom? Então fique na paz de Cristo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.